Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, quando o Coutinho retorna para o Brasil de férias, ele chega, parece que no finalzinho de maio, dia 24 de maio. A gente já está em julho e parece que agora sim tem uma definição, né? O Vasco recebe o Fortaleza, o jogo é quarta-feira, Sofia Miranda está em São Januário. Tem novidades para você, vascaíno. Tudo bem, Sofia? Oi, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Olha só, a volta do Felipe Coutinho ao Vasco deve, enfim, ser anunciada nos próximos dias. Ele estava esperando a rescisão de contrato com o Aston Villa da Inglaterra, mas o modelo de negócio mudou e o Coutinho deve assinar um contrato de empréstimo com o Vasco até julho do ano que vem. E para esse acordo dar certo, o Vasco atendeu às exigências feitas pelo Coutinho e caminhou as contratações do volante Souza e do atacante Alex Teixeira, crias da base do Vasco e amigos pessoais do Coutinho. No fim de semana, o Vasco empatou com o Botafogo e a imagem que chamou a atenção foi a irritação do Payet ao ser substituído. O Payet havia desfalcado o Vasco nas 5 rodadas anteriores por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Começou no banco de reservas contra o Botafogo, entrou aos 13 minutos do primeiro tempo porque o Estrela se machucou, foi substituído aos 14 do segundo e o técnico interino Rafael Paiva explicou que a substituição já estava premeditada, que havia sido estipulado um tempo para o Payet permanecer no campo para ele não correr o risco de sofrer uma nova lesão. Então é isso, Escobar. Vasco enfrenta o Fortaleza aqui em São Januário, quarta-feira, às 8 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço para você. Eu não pego notícias de Pedrosa, de Atenção Salgadinho, dessas porra desses jornalistas, porque os caras erram pra caralho, acertam de vez em quando, mas erram demais, irmão, erram muito. Então, assim, não tem como, se eu não acredito nesses caras, chegar aqui pra vocês e passar a notícia deles. Aí não tem como eu fazer isso, não tem como eu fazer isso. Muita gente me pergunta, pô, careca, tu tem que fazer vídeo todo dia pra falar o quê, irmão? Pra falar o quê? André Ramalho no Vasco, ô senhor, Alan no Vasco, o Alan tá arrependido, sendo que o Alan já tinha um pré-contrato com o Botafogo. Não, careca. E no vídeo que eu fiz aqui, que eu falei, olha, a gente tem que pegar informações tanto daqui, é claro, quanto do outro lado, da onde ele já tem um pré-contrato. E eu trouxe um vídeo aqui, se você ver os comentários, muita gente acreditava. Não, careca, ele pode vir pro Vasco sim, ele é amigo do Coutinho, do Souza, do Alex Teixeira, dos cria. Ele é cria, careca. Tá aí, Alan, enfim, no Botafogo, né? Porra, aí já pensou, se eu venho aqui eu digo, olha, o Alan tá arrependido. Galera, vamos acreditar, o Alan pode vir pro Vasco. Eu não vou fazer uma coisa dessa, cara, porque é uma coisa que eu não acredito, irmão. Aqui é um canal raiz, aqui é um canal que a gente, quando pode, quando a gente faz uma pesquisa, como nós já fizemos aqui várias, e todas elas bem exclusivas, né? Ninguém mais fez. Assim como o Dr. Walter lá no Pega na Geral, o Tribuna lá com o Fabinho, o Casaca lá com o Maganha. Então são poucos canais que fizeram isso. Agora, chegar aqui e dar notícias, né, de contratações, falar que, porra, Alan tá vindo pro Vasco, ou que o próprio Souza, Alex Teixeira e Felipe Coutinho estão vindo pro Vasco, sem você ter uma certeza disso, eu jamais vou fazer isso, irmão. Eu jamais. Sabe por quê? Porque eu não quero chegar aqui depois, no outro dia, e pedir desculpa pra vocês. Então, assim, amigos, por isso que eu não vou estar aqui todo dia fazendo vídeo, falando pra vocês das mesmas coisas. Eu não vou estar fazendo isso aqui. Não dá, não tem jeito. Além do mais, cara, assim, hoje é angustiante você ver uma matéria, tipo, na Match no Vasco lá. Você vê uma matéria na Match no Vasco e os comentários embaixo, irmão, você tem vontade de parar com tudo. Porque a torcida idiotizada, tá? Que não são todos, tá? Mas tem uma parte da torcida do Vasco, na sua grande maioria, idiotizada, responsável pela venda do Vasco, responsável pela venda, sendo influenciados ou não, foram responsáveis, e hoje serão responsáveis também por uma futura nova venda. Porque na primeira oportunidade que essa gestão moviana que tá aí do Pedrinho tiver, eles irão revender o Vasco, com apoio dessa torcida idiotizada. Quer ver? Vamos ver uma fala do Edmundo aqui. MF93. Como está a busca pela venda da SAF? Tem possibilidade que seja para esse ano? Bom, tem bastante possibilidade. O pessoal da 777 já está bem mais flexível.
tem muita conversa avançada. Eu acredito que em breve teremos novidade nesse sentido. Tá bom, João? Grande abraço. Ronaldo Souza. Boa noite, meu ídolo. Você acha que esses novos diretores para a SAF não podem fazer um bom trabalho? Para a SAF ficar na mão do presidente? Porque muitas SAF não buscam títulos e só querem lucro. E essa segunda pergunta que fizeram para ele não tem nem a ver com a resposta que ele deu, mas ele tá tão assim, na cabeça de venda, que aí ele responde como se o cara estivesse falando de novo vendedor, e o cara não tava. O cara tava falando do CFO e do CEO, porque na visão de quem fez a pergunta, melhor seria ficar na mão do Pedrinho. Abraço, Edmundo. Bom, Ronaldo, isso tem sido um dos pilares das conversas do Pedrinho. O Pedrinho tem exigido que quem adquirir aí a SAF, né, comprar os 31% da 777 e mais algum pedaço do Vasco, e aí entra dinheiro para você investir no futebol, uma das exigências do Pedrinho é que tenha um time forte e competitivo. O Pedrinho está trabalhando na linha de frente para a reforma de São Januário. Então, imagina, um estádio de excelência e um time de excelência. É esse o desejo do presidente Pedrinho. Isso posso garantir que tem sido falado. Agora, isso foi prometido também pela 777 e não foi cumprido. E a gente percebeu no dia a dia que tinha muita coisa errada. Alguns contratos internamente lá são ridículos. Ou seja, não vão garantir que o comprador que vai chegar, né? Isso aqui eu estou falando nas palavras desse animal aqui, que a empresa que irá chegar vai fazer o Vasco um time competitivo, um super time para jogar no super estádio. Já falamos aqui da reforma de São Januário. Essa fase é a fase mais importante, a mais difícil, que é você conseguir um comprador para esse potencial construtivo, ou seja, está na fase embrionária ainda. Já estão dizendo, o próprio Pedrinho já falou, né, que dezembro é a data lá que ele quer divulgar. Tá, vamos aguardar. Eu acho muito difícil, mas enfim. Mas essa fala do Edmundo é interessante, porque parece que voltou, né, a ser amiguinho de novo lá do Pedrinho, está trazendo informações de novo. É bom isso acontecer porque ele fala demais, né? Ele fala demais. Então é bom mesmo ele falar. Galera, a 777, mesmo se ela quisesse, ela não poderia vender os 31% porque está na justiça. Claro, cara, e é óbvio que se tiver um consenso, um alinhamento entre Vasco, CRVG e 777, tudo bem. O Vasco pode chegar e dizer, olha, 777... eu vou retirar aqui da justiça, você vende a sua parte, eu retiro da arbitragem, a gente faz um acordo lá e você revende a sua parte aí para um outro acionista. Quem irá escolher esse acionista? É o Vasco ou a 777? Já que as ações são da 777. Eu não sei, mas pode haver um alinhamento? Pode. É o que acontece hoje? Não. Isso não acontece hoje. E outra coisa, no acordo assinado entre Vasco e 777, a 777 ela integralizou 31%. 39% estão ali no limbo hoje, porque está judicializado, mas se outra pessoa, se outra empresa comprar esses 31%, os outros 39% serão dessa empresa também, conforme ela for integralizando, assim como a 777 fez, desses 31%. Então você não pode, gente, galera, hoje é muito difícil você falar em venda de porcentagens de ações porque está judicializado, está numa arbitragem, não tem como fazer isso. Só terá como fazer isso se a arbitragem, não é nem a justiça, a arbitragem for favorável ao Vasco. Aí a 777 fica com os 31% e o Vasco ficaria com 69%. Podendo vender até 59% dessas ações, porque o Vasco terá 30% e a empresa terá 39%, é o que falta. E a empresa que comprar esses 39% já serão sócios majoritários, mas aí serão 3 sócios, e todos eles com porcentagens muito parecidas. A empresa nova teria 39%, a 777 teria 31% e o Vasco teria 30%. Esse é o cenário hoje, a não ser que o Vasco venda os outros 20% que ele pode vender. E aí ficariam 3 do mesmo jeito. A empresa nova com 59%, a 777 com 31% e o Vasco com apenas 10% das ações.
O que você estiver escutando fora isso, cara, é mentira. Ah, 777 está mais flexível em vender as suas ações. Porra, desde antes desse processo todo de rompimento, já se falavam em vender as ações da 777. Já pegaram vários compradores aí potenciais para o Vasco, inclusive matérias de canais de YouTube. Porra, puta que pariu. Mas olha só, teve uma entrevista do Pedrinho em fevereiro do ano passado, da qual ele foi totalmente ao contrário. Ele disse que o Vasco só foi vendido. E aí, cara, eu tô mostrando isso pra vocês agora, apesar de já ter um tempo que eu tenho esse vídeo, que eu vi essa entrevista, porque eu tentei, através de pessoas que fazem parte hoje, inclusive, do Conselho de Benemérito do Vasco, ou do Conselho Deliberativo do Vasco, entendimento do que esse cara quis dizer. E assim, ninguém conseguiu me explicar o que o Pedrinho quis dizer quando ele diz que o Vasco foi vendido por causa do seu estatuto, que o estatuto do Vasco era favorável não ao Vasco, mas sim ao sistema. Cara, ninguém conseguiu me explicar. E olha que eu perguntei para bastante gente. Vamos ver aí o que o Pedrinho falou. Ô Pedro, e o Vasco, você acompanhou de perto, né? Porque você fez parte ali daquilo tudo ali, até da época do Júlio e tal. Sempre foi um pandemônio politicamente, né? Parece que agora com a SAF a coisa vai estar mais organizada. Mais uma prova aqui, né? O cara acabou de falar e ele concordou. Mais uma prova de que ele sempre esteve envolvido na política do Vasco. Apesar dele dizer que é apolítico, né? Vamos continuar aí. Vamos ver a resposta do Pedrinho, que ninguém soube me explicar o que ele quis dizer. Então, o Vasco não precisaria da SAF se tivesse um estatuto no qual beneficiasse o clube, não o sistema. Esse é um ponto. Tá? O Flamengo é um grande exemplo, que se reergueu sem SAF. E o Vasco tem um engajamento do seu torcedor que potencializa qualquer questão de investimento interno para abrir um leque de receita impressionante. Você bota um negócio hoje, o torcedor vai lá, você vai fazer estátua do Roberto, o torcedor vai lá, você vai fazer uma campanha, o torcedor vai lá. Então, assim, tinha diversos mecanismos para você potencializar, né, a torcida do Vasco, que é apaixonada. Então vamos lá, galera. Olha só. Olha o que ele falou aí. Hoje ele é presidente. Hoje ele pode olhar para o estatuto e mudar o que ele quis dizer nessa entrevista aí. Olha, o estatuto do Vasco beneficia não o Vasco, mas o sistema. E ele diz que não precisaria vir a SAF se o estatuto do Vasco fosse diferente. Então, assim, ele está lá dentro, ele pode propor mudanças. E ele deixa claro aqui que o que o Vasco precisa, já que tem uma torcida gigantesca e engajada, é o quê? Gestão. É ou não é? E hoje ele está na gestão do Vasco. Então, assim, cara, nessa fala do Pedrinho aí, não precisa o Vasco revender nenhuma porcentagem das suas ações. Ou, pelo menos, que o Vasco continue mandando no seu próprio nariz e sendo acionista majoritário da SAF. Pela fala dele. Vou botar de novo. Exato. Então, o Vasco não precisaria da SAF se tivesse um estatuto no qual beneficiasse o clube, não o sistema. Esse é um ponto. Tá? O Flamengo é um grande exemplo, que se reergueu sem SAF. E o Vasco tem um engajamento do seu torcedor que potencializa qualquer questão de investimento interno para abrir um leque de receita impressionante. Você bota um negócio hoje, o torcedor vai lá, você vai fazer estátua do Roberto, o torcedor vai lá, você vai fazer uma campanha, o torcedor vai lá. Então, assim, tinha diversos mecanismos para você potencializar, né, a torcida do Vasco, que é apaixonada. E o estatuto não beneficiava isso. O estatuto beneficiava sempre o sistema, e nós tivemos diversos exemplos nas eleições. Como não tem uma mudança no estatuto, eu acho que foi necessário. Agora ele tá lá dentro e ele pode mudar tudo que ele acha que tá errado no estatuto. Não sei, cara. Por que ele quis dizer isso? O Vasco foi vendido por causa do estatuto. Eu não sei. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Essa entrevista do Pedrinho, ela é um grande alento para quem não quer ver outra empresa, diante de tudo que aconteceu com a 777, sendo acionista majoritária de novo do CRVG. Ou da Vasco SAF, né? Se vai ser bom ou não,
não consigo te afirmar, mas pelo menos agora tem um norte, tem um rumo. Acabou a bagunça. Aí ele fala que não precisava, agora ele já está sendo favorável, dizendo que acabou a bagunça, que o Vasco tem um dono. Acabou a brincadeira, entendeu? Acabou todo mundo querer uma partezinha do Vasco ali para tirar proveito dos seus benefícios próprios. Agora o Vasco, teoricamente, tem um dono e tem um trilho para seguir. Ô, senhor, acabou. Cada um querer uma partezinha ali para interesses próprios. Acabou. Só a empresa que está chegando, né? E os funcionários dessa empresa. Sugar o Vasco para benefício próprio, assim como fez a 777 e fará a 888, 666, 999. Todas que chegarem no Vasco será assim. Todas. Então, assim, seguindo as palavras do Pedrinho, o Vasco não precisa revender a SAF para ninguém, apesar do Edmundo ter dito, e o Edmundo sabe muito, porque foi ele que criou a chapa do Pedrinho. Ele é o criador da chapa. Ele tem uma influência gigantesca dentro dessa gestão aí. Querendo você acreditar nisso ou não, ele tem uma influência muito grande. E se ele chega e diz que já estão querendo revender, então eu acho que é interesse, mesmo apesar dessas falas aqui do Pedrinho, de eles revenderem o Vasco. E aí, irmão, tem que ser xingado e muito, não é pouco não. Porque é 2 papos, assim como fez o Jorge Salgado. O Jorge Salgado, antes de vender o Vasco, disse que o Vasco era gigantesco, e são muito iguais as falas, né? O Vasco é gigantesco, não precisa, isso é pra torcida pequena. Isso é pra torcida de um clube pequenininho. O Vasco não precisa disso, porque o Vasco tem uma torcida engajada. O Pedrinho fala a mesma coisa aqui. Será que ele irá revender igualzinho fez o Jorge Salgado? Não, é uma pergunta.